Não, a Soraya não era antes da senhora. Era sim. Eu fiz essa concessão. Era a Soraya. Olha, a deputada Laura Carneiro, a senhora é suplente. Então, é 4 Eu fiz a educada 4 titulares e uma suplente. Perfeito. Veja só, não, tá certo. É porque havíamos feito aqui uma... Tem alguma racionalidade um Conselho Federativo, né? Se nem os nossos parlamentares, vocês estão vendo aí, eles compreendem como é que funciona a dinâmica da CPMI. Nós estamos vendo aí uma cena vexatória em que não se sabe o que pode um suplente, um titular, e uma pergunta que já deveria ter sido feita, um trabalho que poderia ter sido otimizado, ele está aí acontecendo, e claro, quem é que paga a luz desta sessão? Quem é que paga o salário de todos estes que estão na sessão, o papel, os assessores? Quem é que paga tudo para esta confusão estar acontecendo? É você. É você. Então, como é que nós podemos dizer que nós temos um Congresso que vai simplificar coisas se ele consegue fazer absolutamente tudo menos simplificar? Vamos dar mais uma espiadinha na casa do Congresso. Senhor presidente, senhora relatora e todos os demais, senhor depoente, seus causídicos, boa tarde. Eu gostaria de iniciar perguntando ao depoente. Coronel Tenente Mauro Cid, o senhor se declara inocente? Excelência, com todo respeito, entendo a pergunta da senhora, de Vossa Excelência, mas para manter a coerência, não utilizarei esse espaço de fala para me defender, pois, em razão do escopo do que eu estou sendo investigado e seguindo a orientação dos meus advogados e baseado em habeas corpus, vou fazer uso do meu silêncio. Ok. A partir de agora, o senhor só pode, se possível, consentir apenas com um ok para que não percamos mais tempo, com todo respeito. Eu fiz essa pergunta inicialmente porque a maioria das pessoas que estão sendo inquiridas, estão sendo investigadas, se declaram inocentes. Isso é normal. Eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor está sendo ameaçado ou coagido? O senhor não vai responder. Ok. Gostaria de lhe perguntar, primeiro lhe parabenizar pela troca de advogados. Seu advogado Rodrigo Roca foi o primeiro advogado e hoje o senhor está com os causídicos Bernardo Fenelon e Bruno... Desculpa, doutor, eu não consigo ler o seu nome aqui, mas enfim, é difícil também falar Tronic, enfim, perdoe-me. Eu gostaria de elogiar, primeiro porque o senhor libertou-se de um primeiro advogado que nitidamente, na primeira entrevista coletiva que deu, esqueceu que o senhor existia. Defendeu Jair Bolsonaro. Isso é esquisitíssimo. Para nós que somos advogados, nós entendemos. Gostaria de saber, sei que o senhor não vai responder, se o senhor já representou na Ordem dos Advogados do Brasil contra este advogado. Aquele melhor. Esse seria o correto, para que tenhamos sempre dignidade no exercício da advocacia, coibir atos como o do seu antigo causídico, que, se não me engano, até mesmo seu pai interviu para que trocassem de... Aí Soraya Tronic, né, se mostrando cada vez mais Soraya Tronic neste jogo muito louco, né, que é do Big CPI Brasil, né, a Soraya Tronic faz uma pergunta, como ele é réu em processo, que investiga a mesma coisa, ele tem o direito de ficar em silêncio. Se ele fosse um convidado, um convocado, mas não réu, ele não poderia ficar em silêncio. Soraya Tronic parece que vive em outro planeta, porque ela faz uma pergunta, ele se nega a responder, ela insiste, fala algo ininteligível. Não, o senhor diga ok, e continua fazendo perguntas. Na sequência, ela tira sarro
do advogado, pergunta se ele o representou na OAB, porque diz que nós, advogados, ela que diz que nós temos que zelar pela reputação da profissão dos advogados. É a OAB que deveria processar, se pudesse, porque aí ela está albergada pela imunidade parlamentar, mas se não fosse, ela deveria ser processada. Aliás, a OAB deveria fazer uma nota de repúdio contra a Soraya Tronic, porque cabe lembrar, a lei de abuso de autoridade, que entrou em vigor no Brasil em 2019, diz no seu artigo 15, constranger a depor pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo, a pena é de detenção de 1 a 4 anos mais multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Soraya Tronic, ela está cometendo crime de abuso de autoridade. E se o PGR quer mostrar que vale alguma coisa, deve abrir contra ela uma denúncia por abuso de autoridade. Aliás, em toda a CPMI, se a pessoa é ré e não quer responder, ela tem que parar de fazer perguntas. Porque o que a Soraya Tronic está fazendo neste momento é crime de abuso de autoridade. Vamos acompanhar mais um pouco. Todas essas deduções possíveis, o senhor pode ser condenado. O senhor vai ser mais um que foi abandonado pelo antigo governo. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, eu sei que o senhor não vai responder. Gabriela Cid confirmou aos policiais que utilizou um certificado falsificado pelo próprio marido. Neste ponto, Gabriela Cid, sua esposa, mentiu em depoimento? Já sei, o senhor não vai responder. Então, o senhor diz que Gabriela Cid... Alguém deveria, se tivéssemos pessoas de bem nesta CPMI, alguém já deveria ter decretado a prisão em flagrante. Porque, como caracteriza a tortura o que ela está fazendo, já não é mais albergado pela imunidade parlamentar. O que ela está fazendo com Mauro Cid é tortura. Ainda mais trazendo casos que não tem nada a ver. Ela está trazendo casos de carteira de vacinação. Vamos voltar para essa sessão de tortura, porque este momento é histórico, senhores. Soraya Tronic foi uma das parlamentares que aprovou a lei de abuso de autoridade. E ela está incorrendo no crime de abuso de autoridade. Por mais que ela tenha imunidade parlamentar para falar, esta tortura, e a lei considera isso uma tortura, deve recair sobre ela. E se nós tivéssemos homens aí, ela estaria presa. Porque se algum dos parlamentares tivesse a mínima noção das leis que eles mesmos aprovaram, já teria dado voz de prisão a Soraya Tronic, que está abusando do seu poder e torturando o averiguado. Eu digo para o senhor não precisa responder. O senhor considera Jair Messias Bolsonaro seu pai. O senhor nega o seu pai. O senhor nega a sua família. Por favor, senhor presidente, eu gostaria que me devolvessem o tempo, porque eu não vou aceitar gracinhas no momento... Corta comigo. Não sei por que o presidente dessa sessão, ele é também partícipe deste crime. Vamos ver o que ele tem a dizer. O juramento... Não, volta. Voltou aqui. O presidente desta sessão é partícipe, porque ele deveria saber que isso se trata de abuso de autoridade e é considerado no artigo 19 como tortura. E tortura, meus senhores, é crime hediondo. Tortura, meus senhores, é um crime que não merece nenhum benefício e também não pode ser resguardado por nenhuma imunidade, por mais democrática que ela seja, como é o caso da imunidade parlamentar. Soraya Tronic está
torturando Mauro Cid e o presidente desta sessão é cúmplice, é partícipe desta sessão de tortura. A Ordem dos Advogados do Brasil deveria fazer uma moção de repúdio a Soraya Tronic, que não sabe respeitar nenhum padre, todos nós sabemos. Uma mulher que não sabe respeitar um padre, não sabe respeitar a lei. E o presidente dessa sessão, da mesma forma, participa deste crime. Espero que o PGR faça alguma coisa e espero que exista algum homem ou mulher de bem que se levante, mas eu duvido muito, não aconteceu até agora, e dê voz de prisão a estes dois tarados. Tarados por quê? Porque cometem um crime previsto numa lei que eles mesmos aprovaram e não param de torturar. Aqui defendendo os golpistas. Nós fomos completamente desconsiderados. Eu acho que eles iriam destituir o parlamento brasileiro, porque na minuta só é considerado a partir do golpe, a partir das atitudes que seriam tomadas, as medidas que seriam tomadas, como nomeação de interventor, tudo delimitado. Fixação de prazo para restabelecimento e tal, só se tratava do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Esqueceram completamente do terceiro poder, dos freios e contrapesos. Nós seríamos destituídos. Aqui não haveria mais nada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Soraya Tronic. Passo agora sim a palavra, através de uma permuta do tempo, ao ilustre deputado pastor Marcos Feliciano. Senhor presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, senadores, Brasil que nos assiste. Meu querido amigo Mauro Cid, porque eu tenho muito respeito e eu sinto muito, lamento muito. Meu amigo está sentado nesse momento aí, sendo aqui achincalhado, xingado, acusado e por um acordo feito com o seu advogado, ficar em silêncio. Eu sei que isso não está sendo nada fácil para o senhor. Essa CPI, ou essa CPMI, ela já perdeu, no meu modo de pensamento, o seu norte. Nós já ouvimos aqui, senhor presidente, algumas pérolas. Nessa CPMI já foi falado sobre Donald Trump. Hoje foi questionado quem matou Marielle. Questionaram até a carência de um grande amigo meu aqui, um deputado. Se perguntou aqui a um coronel, e isso dito em ipsis literis, coronel, qual é a sua patente? Agora mesmo, a pessoa que me antecedeu disse que o depoente mentiu, sendo que até agora ele não disse nada. Ele fez um voto de silêncio e está aqui seguindo a risco. Então, essa CPMI, eu acho que ela se tornou aquilo que a gente tanto temia, entretenimento. E eu espero que daqui para frente ela melhore muito. A narrativa que tenta aqui ser construída é de que houve uma trama para se dar um golpe no país, né? Um golpe feito com Bíblia, e eu vou dizer aqui sempre, feito com orações, um golpe feito com o cântico do hino nacional e as cores verde e amarelo encabeçando elas. Esse é o golpe que aqui querem atribuir a inocentes e ao presidente Jair Messias Bolsonaro. É claro que houveram vândalos, e esse sim tem que ser punido, mas não pessoas inocentes. Aqui, a nobre relatora, que para mim ela é relatora, ela é acusadora, ela é julgadora, ela já é executora, inclusive propagando fake news. Hoje aqui, senhor presidente, hoje a senadora falou um fake news. Eu vou ler aqui um print que eu tirei agora há pouco do Instagram do jornalista Oswaldo Eustáquio. Ele publicou isso há 3 horas. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI do dia 8, precisa ser incluída no inquérito das fake news. Disse agora, carregando uma narrativa falsa de que eu me sentia abandonado pelo presidente Bolsonaro. Diferente da fala da senadora, sou soldado, nunca me senti abandonado. Mas a senadora usou aqui o nome dele, citou, talvez seja advogada dele, eu não sei. Então essa CPMI tem tomado esse norte aqui, né?
depoente está aqui por causa de mensagens em celular. Eu fiz questão de buscar aqui na história, porque a história e a internet não perdoam, né? Vou pedir aqui, inclusive, data máxima venda, que vou citar uma pessoa que está aqui, mas eu tenho certeza que ela vai compreender. Veja só, quanto a colocar palavras em mensagens de celular, para mim, não há crime nenhum nisso, nem há fato imoral. Imoral foi ordenar, tornar público, exibir as mensagens privadas, violando a Constituição no seu artigo 5º, no inciso 10º, pois a intimidade e a vida privada são invioláveis. Vale lembrar aqui que em 2016, o mesmo STF, que ordenou dar publicidade às mensagens do celular do depoente, mandou tornar sigilosa a conversa de Dilma e Lula. O relator dos processos da Lava Jato era o ministro Teori Zavascki, e ele acatou essa decisão que veio da PGR e tornou as mensagens que até então eram públicas fechadas. O mesmo STF que manda liberar as mensagens do depoente, mandou guardar as mensagens de Dilma e de Lula. Então, de fato, a democracia nesse país é relativa. Há uma democracia para a esquerda e há uma democracia para a direita. Tudo para os amigos e os irmãos e para os outros nada. Eu quero terminar aqui, senhor presidente, dando voz a um brasileiro. E eu queria que todos prestassem bastante atenção. E como eu queria que o som fosse bom, porque ele está indo e cortando aqui para mim, sem retorno. Nunca o Brasil viu uma infâmia tão grande quanto as prisões políticas em massas feitas pelo STF. Não há hoje no Brasil um escândalo que possa se comparar em matéria de sordidez, de perversidade, de pura e simples violação maciça da lei, com um campo de concentração montado há 6 meses em Brasília pelo Judiciário. É a pior, mais extensa e mais prolongada agressão à Constituição Federal, ao Código Penal, às leis processuais e aos direitos essenciais do cidadão que jamais foi cometida na história do Brasil. Nenhuma tirania, militar ou civil, durante a colônia ou a República, cometeu uma infâmia tão maligna quanto a que está sendo cometida com as prisões políticas em massa feitas no dia 8 de janeiro ou mesmo depois pelo Poder Judiciário. São sim prisões políticas, apesar do vasto esforço feito para escondê-las como atos de defesa da democracia. É simples, se as prisões só são mantidas porque os carcereiros usam a força armada para violar de maneira sistemática as leis em vigor no país, então elas são políticas. As pessoas não estão presas porque a autoridade pública conseguiu provar que cometeram crimes. Estão presas porque o regime... O Marco Feliciano, ele faz aí uma defesa do Estado Democrático de Direito, um discurso pelas liberdades. Ele lamenta a tergiversação de assuntos, né, que outros colegas da CPMI fizeram ao longo do interrogatório, em que Cid ele preferiu manter-se em silêncio, o que lhe faculta a lei, mas infelizmente o Marco Feliciano ele se esquece do ponto principal, que é dizer que Mauro Cid está sendo torturado por parlamentares da situação, esquece de mencionar o dispositivo do artigo 19 da Lei de Abuso de Autoridade e trata de temas outros que, no final das contas também, não terão relevância no relatório da CPMI. Melhor faria ele se agora sublinhasse, destacasse, trouxesse para o Brasil a questão do abuso de autoridade do qual é vítima Mauro Cid. Polícias do STF. O mundo político também se cala. Está fixado nas suas emendas, o orçamento e outros interesses do mesmo tipo. Pior de todos é a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem o dever mínimo de dar apoio aos advogados quando as suas prerrogativas legais são rasgadas em público e o direito de defesa dos cidadãos é eliminado pelo STF. A OAB já foi notificada 5 vezes pelos advogados dos presos a respeito das ilegalidades seriais cometidas contra os seus clientes. Não respondeu nada até hoje, senhor presidente. Está contra os advogados e a favor dos carcereiros. As vítimas, enquanto isso, seguem sendo massacradas. Há 250 presos no presídio da Papuda, no total. Foram detidas cerca de 2.000 pessoas, muitas delas sofrendo hoje a tortura legal das tornozeleiras eletrônicas. É um cenário de pesadelo. Os presos foram denunciados, mas nenhum deles é réu.
E nenhum deveria estar sendo julgado pelo STF, e sim pela justiça comum. Já estouraram todos os prazos para que possam estar detidos. Quase todos são acusados primários, que pela lei tinham de estar soltos há muito tempo. Há pessoas que foram presas depois das depedrações de 8 de janeiro. Uma, pelo menos, chegou a Brasília no dia seguinte. Entre os presos há um homem com câncer, uma senhora de 70 anos e mães com crianças menores de idade. Recebem uma assistência médica miserável, não têm acesso real aos remédios de que precisam. No caso dos diabéticos, estão morrendo aos poucos dentro de suas celas. As denúncias não são individualizadas e não se apresentam provas de conduta delituosa dos presos. São acusados em lote, senhor presidente. O judiciário diz que tem de ser assim mesmo, como ocorre, segundo ele, nos crimes de rixa. Mas os presos, descritos pela imprensa como golpistas ou terroristas, embora não tenham acontecido nenhum golpe ou ato de terror, estão sendo acusados de associação criminosa armada e golpe de Estado. Que armas? Não foi apreendido nenhum estilingue. É o pior momento da justiça brasileira. Esse texto é de J.R. Guzzo, um grande jornalista brasileiro. E eu peço desculpas aqui ao grande jornalista Guzzo, porque eu omiti aqui, na fala sobre o seu texto, os nomes próprios que ele deu aqui de juízes. E fiz isso com medo de ser punido, senhor presidente. Eu, deputado federal, medo de ser punido. Citar nome e ter um alvo nas minhas costas. Não medo de ser punido eu, porque eu não tenho medo de ir para a cadeia ou de pagar por qualquer coisa que seja. Medo de tocarem na minha família, de tocarem na minha esposa, nos meus filhos, nos meus fiéis, na nossa igreja, porque o Estado Democrático de Direito no Brasil foi abolido. Cid, que Deus te dê força. Com você estão as minhas orações, as orações da minha família e as orações de um país que sabe que hoje você está sendo julgado, mas um dia você ainda vai ser considerado herói. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Com a palavra o próximo orador inscrito. Pela ordem, deputado. Mais uma oração. No final de contas, Marco Feliciano, ele não tocou no assunto da lei do abuso de autoridade, que é muito claro, quando um réu ele opta pelo direito ao silêncio, né, a lei estabelece que as perguntas não podem continuar sendo feitas, a lei é muito clara, porque isso caracteriza a tortura. Mas vamos ouvir o próximo orador. Então eu peço ao senhor que todos fiquem tristes e que ninguém sorria na fala dos parlamentares. Com a palavra o próximo orador inscrito, deputado Aloysio Mendes. Absurdo isso, esse tipo de comentário. Eu fiquei absolutamente... Senhor presidente, eu vou ser muito breve nas minhas colocações, mas eu queria fazer algumas citações aqui. Primeiro, a tristeza de ver um oficial da estirpe do coronel Mauro Cid sentado nessa posição. O mesmo disse, peço aqui à colega Jandira e ao Brunini que me dê condição de continuar a minha exposição, tá? Por favor, tá, Jandira? Obrigado, Jandira. Da minha tristeza de ver um oficial da estirpe do coronel Cid, como falei também do coronel Lawande. Eu aqui peguei algumas informações sobre a carreira do coronel Cid, oficial brilhante na MAN, 01 no curso de Comando de Estado-Maior do Exército, Forças Especiais, Comando. Quer dizer, quem conhece a história do Exército, um oficial com essas credenciais, fala 4 línguas fluentemente, não tem dúvida nenhuma que o futuro do coronel Cid e do coronel Lawande, sem dúvida nenhuma, seria o generalato, né? E essa carreira se encerra a partir desse momento. E isso é muito triste, coronel Cid, né? Eu falo aqui com conhecimento de causa, talvez entenda a posição de vossa senhoria. Eu ocupei durante mais de 10 anos uma função muito assemelhada à sua, como ajudante de ordens e secretário particular de um ex-presidente da República, por mais de 10 anos. E sei que essa função, muitas vezes, como você explicou aqui, nos leva a decisões e atitudes inerentes à função, a proximidade, a intimidade que se estabelece a partir dessa convivência. Essas que vi citadas aqui como atitudes suas, me vi também exercendo as mesmas funções. Muitas vezes recebemos informações, documentos totalmente abilolados e não passamos à autoridade por totalmente falta de condição de passar aquele documento. Levamos a eles o que é importante, o que é essencial. Né? E mais um parlamentar a fazer uma explanação conjuntural e que pouco contribui também para a CPMI. Né? Essas questões de depoimentos, elas são apresentadas no relatório depois, como perguntas e respostas, e discursos, nestes momentos, eles não têm
tem efeito prático nenhum, né? Muito melhor seria do que afagar a pessoa que está sendo tendo seu depoimento colhido, por mais que ela tenha ficado em silêncio, por mais que ela tenha sido abusada no seu direito de não ouvir mais perguntas quando tem optado por ficar caladas, a CPMI ela renderia muito mais se, ao invés de discursos que não geram resultados práticos, ela fosse encerrada. E toneladas de drogas, devolvendo bens apreendidos, adquiridos com esse tráfico de drogas, por decisões que têm assustado a sociedade brasileira. E vemos hoje um oficial do Exército da Ativa preso preventivamente por supostamente, digo supostamente porque acho que a justiça vai chegar à conclusão se o senhor é culpado ou não por ter falsificado um cartão de vacina. Tempos estranhos esse. Não tenho dúvida nenhuma que o senhor, como Coronel Naine, são presos políticos. O senhor poderia estar cumprindo medidas como tornozeleira eletrônica, proibido de sair da sua residência, mas preso preventivamente há quase 70 dias ou mais de 70 dias por supostamente, isso digo supostamente, não conheço detalhes do inquérito, ter falsificado um cartão de vacina. Nós precisamos realmente, e aqui eu falo com os colegas aqui da base do governo, nos debruçarmos sobre isso. A esquerda, durante muito tempo, e até justificadamente, questionou as prisões ocorridas no regime militar. Muitas delas sem fundamentação jurídica nenhuma. E corretamente fez isso. Será que nós não estamos vendo uma inversão de valores aqui também? O senhor preso preventivamente há mais de 70 dias, sendo oficial da Ativa, com residência fixa no país, sem nenhuma possibilidade de fugir ou de evasão, há mais de 70 dias cumprindo essa prisão. Eu acho que chegou a hora da gente botar a mão na consciência e verificar o que está sendo justo, o que está sendo injusto, o que é correto, o que é incorreto. Mas o que aqui me causa uma profunda tristeza é ver dois oficiais. No caso do Coronel Lawande, não. Eu acho que ele sim fez por merecer as punições que caberão a ele. Não pode um oficial do Exército sentar nessa cadeira onde o senhor está hoje e negar o que está escrito, o que ele escreveu, e tentar dar uma versão diferente do que aquilo que nós lemos. É minimizar a inteligência dos parlamentares aqui presentes. Mas no seu caso, não. Acho que a sua estratégia foi exatamente a que deveria tomar se estivesse no seu lugar. Porque o que for dito aí, aqui nessa CPI, não tem fé de ofício. Tudo que o senhor dissesse... Eu não gosto muito dessas frases, né? Diminui a inteligência dos parlamentares aqui sentados, porque se os parlamentares fossem de fato inteligentes, eles já teriam apontado para esta evidente afronta à lei que aconteceu desde o início da oitiva do Mauro Cid na data de hoje, e que teve o seu ápice com as insistências da Soraya Tronic, a parlamentar que, como todos nós sabemos, não consegue respeitar um padre, né? Nós precisamos de mais ação e menos discurso. Vamos voltar. Quem fala agora é o presidente da sessão. E a todas, eu gostaria de iniciar a minha fala, porque a estratégia do Coronel Mauro Cid de ficar em silêncio, ela é legítima do ponto de vista jurídico, é um direito constitucional, mas eu queria chamar a atenção para o que foi dito. De verdade, tem algo que ele disse e que, na minha opinião, merece muita atenção. Porque, veja, senadora, qual foi a resposta do Mauro Cid a todas as perguntas feitas até esse momento? Um parágrafo que cita um direito constitucional, a assessoria técnica da defesa e ficar em silêncio, correto? Não foi isso que ele disse até agora? Mas quando foi dada a palavra a ele, no momento inicial, quando ele tinha 15 minutos, ele disse somente isso? Não. Ele poderia ter dito somente isso, que foi a conduta permanente ao longo... Quem fala agora é o pastor Henrique Vieira, que é do PSOL, né, que é um partido satélite do Partido dos Trabalhadores, e ele é igual a Soraya Tronic, volta a abusar, né, daquele que está ali para prestar depoimento. E ele faz uma confusão bastante desonesta, que é
dizer que nas palavras iniciais ele não se negou a dizer nada, ele não se negou a dizer alguma coisa, mas que a resposta às perguntas ele se valeu do seu direito. Ora, deputado do PSOL, o senhor sabe que o direito é de se negar a responder. Suas palavras iniciais, ele pode dizer o que quiser. Não adianta, o senhor como parlamentar, é um crime o senhor desvirtuar o sentido da lei e querer relativizar um direito que goza o réu. É um absurdo nós vermos uma cena como essa. Vamos olhar mais um pouco deste show de horror. Uma sinalização ou sentido a mais, na minha opinião, ele se coloca dentro de uma hierarquia, ele reconhece os limites e as competências da sua função, que era de ajudante de ordens de quem? Bolsonaro. Ele inicia dizendo que ele era um ajudante de ordens e que determinadas coisas não estavam na esfera dele. Só faltava o Mauro Cid dizer que era ajudante de ordens da Xuxa. Investigação apontando que tem minuta de golpe no celular dele. E, obviamente, ele sabe disso. Se tem uma investigação apontando que tem fraude no cartão de vacinação de Bolsonaro, obviamente ele sabe disso. Ele sabe do que ele é investigado. Ele sabe os crimes aos quais ele está respondendo. E no início do depoimento dele, ele diz: eu era apenas um ajudante de ordens. Na minha opinião, esse texto inicial está dizendo o que ele acredita que hoje ele pode dizer. Na minha opinião, o texto inicial está dando um indicativo do que ele poderá vir a dizer. Porque eu insisto, ele não chegou aqui e disse: boa tarde, vossas excelências, ficarei em silêncio de acordo com a previsão constitucional. Tem 2 parágrafos anteriores que, de forma técnica e objetiva, ele relembra qual era a função dele. Qual era o lugar dele dentro de uma hierarquia? Ora, se a investigação comprovar que houve crime cometido por Mauro Cid, ele hoje acabou de nos dizer, nos 2 primeiros parágrafos, que ele não estava sozinho, que ele estava dentro de uma hierarquia e que ele não tinha nem poder de ir além daquilo. Então, na minha opinião, o que passou despercebido... Óbvio, ele é um militar. Se este deputado do PSOL não sabe que todo militar vive sob regime de hierarquia, eu não sei se ele sabe o que faz um parlamentar. Veja a atuação nefasta, abusiva de um deputado do PSOL que quer negar um direito líquido e certo do réu. Aliás, que partido que tem como seus heróis, seus admiradores, ditadores cruéis, sanguinários, genocidas, como Stalin, como Fidel Castro, como Che Guevara, vão ter apreço por direitos do réu? Não tem apreço por direitos do réu. Ele distorce o significado das garantias penais, ele ofende, e ainda de brinde, é claro. E eu deixo aqui bem explicitado, porque eu duvido que alguém o faça, mostra que o prato predileto dele é alfafa. Afinal de contas, não saber que um militar vive em regime de hierarquia é perguntar se escola é com I ou com E. Na minha opinião, isso tem recado. Na minha opinião, isso entra como material. Na minha opinião, vamos em frente com isso. Mas na parte final, tem uma outra questão que nós precisamos abordar com a sociedade brasileira, a relação com as Forças Armadas. Porque fica uma ideia de uma associação pró-Forças Armadas do bolsonarismo como se nós fôssemos contra. Mas nós estamos diante de um coronel que está fardado e que, ao que tudo indica, fraudou uma carteira de vacinação e, numa conversa com o coronel Lawande, nós não podemos esquecer isso, está escrito lá que Bolsonaro disse, segundo o Mauro Cid, que ele não confia em quê?
não confia, Jandira falou isso textualmente, no alto comando do Exército. Então, eu quero chegar aqui a uma conclusão importante. Eu estou falando e não perguntando porque já sei de antemão. Isso é maravilhoso. Isso é, por exemplo, em júris americanos, um tipo de fala como esse não é admitido quando se vai inquirir uma testemunha, porque ele não está cumprindo o papel dele de inquiridor, de pessoa que pergunta. Ele está respondendo sem que a parte que deveria responder responda. Ele cria hipóteses. A fala inicial dele poderia mostrar que ele poderia vir a dizer... Ou seja, é um exercício que, nos direitos sérios, é rechaçado.